Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Espero que essa semana tenha sido uma semana maravilhosa, mas estamos agora no momento de recapitular a nossa lição. Nós estudamos durante essa semana a lição de número 5, com o título Filhos da Promessa. E ela começa com uma história muito interessante. Um pai e uma filha foram ao litoral nadar na praia, nadar no mar. E aí, no meio desse momento, a corrente começa a os levar a mais distante da costa. Naquele momento, o pai, percebendo sobre todo o perigo que poderia acontecer, aquele pai chega para a menina e fala: filha, você sabe nadar? Por favor, fique boiando. Se você boiar, você vai conseguir por muito tempo aguentar. Eu vou até a praia e já volto para te buscar. Aquela menina confiou no pai e começou a boiar. O pai foi até a praia. Horas depois, quando os bombeiros chegam para retirar ela, para buscá-la, ela estava lá, tranquilamente boiando, dizendo: qual o problema? Meu pai disse que voltaria. Olha que interessante. Essa história nos mostra um ponto muito importante, que é o ponto que nós vamos estudar essa semana, que é a confiança. Fala sobre os filhos da promessa. E a gente precisa aprender a confiar. No primeiro momento, nós estudamos um pouquinho sobre a questão do relacionamento de Deus. Em certo momento, Deus, ao conversar com Abraão, ele se apresenta como um escudo. E eu fiquei pensando, qual a ideia que ele tinha disso, de falar que ele era um escudo? Será que Deus estava falando para Abraão que Abraão não teria problemas numa guerra? Que Deus iria protegê-lo? Ele também talvez poderia estar dizendo que Abraão não ia ter problemas de saúde, problemas emocionais, problemas físicos. O que será que Deus estava querendo dizer quando ele se disse e se mostra como escudo? Ao você parar e pensar em como um escudo funciona, ele funciona como proteção, como uma barreira, mas ele só funciona se você estiver perto dele. Não adianta você sair para casa, para a luta e deixar o escudo em casa. Não adianta você colocar o seu escudo longe do seu corpo ou ao lado do seu corpo. O escudo, ele só pode te proteger se ele estiver junto de você. A primeira coisa então que Deus estava falando para Abraão é: Abraão, eu sei que você vai ter problemas, mas se você estiver junto de mim, eu vou te proteger. Proteger do quê? E esse é o ponto. Em Efésios, nós vemos quando Paulo ele fala que nós lutamos, as nossas lutas, não contra sangue nem contra carne, mas contra os principados e potestades. Em certo momento, ele vai apresentando todas as partes da armadura, mas ela fala das setas do inimigo. Deus promete a Abraão protegê-lo das setas do inimigo. Mas nós temos que lembrar também que tudo isso está sendo falado em relação à aliança. As alianças, elas eram feitas normalmente entre pessoas iguais, como um casamento. Um casamento são duas pessoas que decidem formar uma aliança entre si, onde existe uma promessa mútua, onde se houver a quebra de um lado ou de outro, rompe-se a aliança. É assim que se faz um casamento. Mas a aliança de Deus com Abraão é uma aliança entre um rei e uma pessoa, um soberano e um vassalo. Alguém que obedece. Então a gente tem que ver quais são as partes da aliança. Deus, ele promete que da aliança da parte dele, ele daria a salvação, a bênção. E a parte de Abraão era a obediência. Não à toa, nós já vimos, Abraão é conhecido como o pai da fé. Imagina se chega para você alguém e faz uma promessa, você tem o seu pai, sua família, e alguém te promete um terreno. E você vai ficar pensando, será que esse terreno vai ser meu? Porque a pessoa chega para você e fala: olha, tá vendo aquele terreno em tal lugar, em tal rua? Eu vou dar ele para você, mas só daqui 4 gerações. O seu neto vai assumir aquilo. Talvez você olhe e fale: não sei se isso é verdade. Mas agora, se o seu pai chega para você e fala: filho, esse terreno vai ser para sua família. Claro que você acredita, porque você confia. Então a aliança, ela precisa de confiança. Um casamento precisa de confiança.
A aliança com Deus precisa de confiança. Então, lembrando, a parte de Deus dentro dessa aliança era a promessa da salvação. E a parte de Abraão era a confiança em quem prometeu. Abraão, ele não estava confiante nas bênçãos da promessa, mas a confiança dele era em quem havia feito a promessa. Se você, como eu disse, se você chega na rua e alguém promete para você uma casa, você fala, não confio em você, eu não te conheço. Mas a partir do momento em que quem promete para você é alguém que você confia, essa promessa ela é válida. Ela se torna válida para você, porque você confia naquela pessoa, você conhece aquela pessoa. Quando a promessa ela se segue, ela entra na ideia da promessa do Messias. Dividida em duas partes aqui, que foi feita essa semana, mas a ideia central é, você precisa acreditar naquilo que eu estou dizendo, Abraão. Deus ele promete que através da família de Abraão, as pessoas seriam abençoadas. Olha o que diz ali o verso de Gênesis 28:14. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus ele podia muito bem estar dizendo que seria abençoado somente a família de Abraão, mas ele não disse isso, porque a aliança ela não tinha 100% a referência e a relação com o sangue de Abraão, mas sim com a crença, com a obediência, com a fé. Todos aqueles que acreditassem naquilo que Abraão acreditava poderiam entrar na descendência de Abraão e poderiam entrar na aliança, na promessa da aliança. A gente percebe que esse cumprimento dessa promessa se dá em Jesus. Quando a gente estuda a genealogia de Jesus, nós fazemos uma ligação com o povo hebreu, com Davi, ele mostra ali em Mateus, e também com Abraão. Então a gente percebe que Jesus, o grande Salvador, ele veio da descendência sanguínea de Abraão, mas ele trouxe a promessa para todas as pessoas. Todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que crer em nome de Jesus, esse será salvo. Independente do seu nascimento, independente do local de nascimento, independente da sua cultura, se você acredita em Jesus, você pode ser salvo, você pode participar dessa aliança. Por isso que você e eu somos filhos dessa promessa. Mais pra frente, a gente vê que Deus ele promete que nós seremos uma grande e poderosa nação. E o que isso quer dizer pra gente nos dias de hoje? Que nós seremos os povos mais fortes, dominaremos o mundo? Nós já sabemos que não, porque Israel acreditou isso e percebeu, aprendeu, a duras penas, que não era isso, não era esse o propósito. Então, como que nós seremos formados e transformados numa grande nação, se não será pelo poder político ou poder militar? Mas é, na verdade, aquilo que Deus pode fazer através de nós. O que você tem feito todos os dias para permitir que Deus te use para salvar pessoas? Você tem deixado Deus usar você para salvar os outros? Você tem permitido ser usado pelo Espírito Santo para levar outras pessoas aos pés de Cristo? É sim, dessa maneira que você será transformado e transformará o povo de Deus numa grande nação. Nós não seremos uma grande nação pela língua, não seremos uma grande nação pela força, não seremos uma grande nação por nada deste mundo. Nós seremos uma grande nação porque nós acreditamos no mesmo Deus. Acreditamos na mesma promessa. E aí entra uma ideia de engrandecer o nome. Interessante. Quando a gente pensa na sociedade de hoje, nas pessoas do nosso mundo, quem são os grandes? São aqueles ricos, famosos, aqueles que fizeram alguma coisa de útil para a sociedade, talvez descobriram uma vacina, descobriram a cura de uma doença, ou quem sabe, descobriram um novo tipo de alimentação. Esses são os grandes. Outros grandes são aqueles famosos jogadores, artistas, aquelas pessoas que estão na mídia. Então aonde que está o povo de Deus? Se Deus prometeu que iria engrandecer o nome. O povo de Deus, ele é engrandecido não pela fama e não pela fortuna, mas pelo trabalho. Nós trabalhamos e devemos trabalhar a fundo, com força, com vontade, para pregar o Evangelho. E aí que o nosso nome é engrandecido.
O nosso nome é engrandecido no nome de Deus. Ao nós engrandecermos o nome de Deus, nós também engrandecemos o nosso nome. Sabe por quê? Porque você e eu somos filhos de um mesmo Pai, filhos de um mesmo Deus. Essa semana, meus queridos, o que Deus quer que nós façamos é que nós acreditemos que assim como Ele prometeu para Abraão e a descendência, Ele deu a promessa do Messias, a promessa de uma terra. Deus, Ele promete para mim e para você que nós, se confiarmos na mesma promessa de Abraão, herdaremos a mesma terra. Aquela de Israel aqui, não. Mas a terra que mana leite e mel, a terra onde não há pecado, a terra onde nunca vai haver mais morte. Como eu contei lá no começo, a história daquela menina, ela nada mais é do que uma história criada ou pensada ou travada para nós a partir daquele texto que Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. E eu levarei vocês para morar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam para todo sempre. O que Deus está dizendo para você, o nosso Pai, é: não se preocupe com as ondas, não se preocupe com a correnteza, não se preocupe com as loucuras deste mundo, porque eu estou preparando casas para você morar comigo. E se você conhece Jesus, particularmente, se você conversa com Ele, você sabe que essa promessa, ela é real. Jesus, Ele cumpriu tudo o que Ele prometeu. Será que isso Ele vai deixar? Claro que não. Então, seja um filho da promessa. Acredite. Mateus 28, nosso verso áureo, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, por que duvidar? Por que duvidar daquele que o que prometeu cumpriu? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus possa nos motivar a levar outros a estarem atrás do escudo de Cristo. A estar atrás do escudo que Deus foi para Abraão e Deus é para cada um de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.